Eu queria avisar que o nosso culto de Natal vai ser no sábado, né? Sábado estaremos aqui às 19 horas. Os irmãos que desejam ter uma participação, me procure, me informe o que você vai fazer, para que eu possa fazer um boletim, né, para sábado à noite. A pessoa que vai estar dirigindo o culto tenha ciência, né? Então, você deseja fazer algo, nos procure, né, para que nós possamos colocar no boletim, para que você possa agradecer a Deus com o seu louvor, com a sua dança, com sua exaltação, com o que você puder fazer. Nós estivemos no aniversário da igreja, né? Tivemos ali um grupo de senhoras, o grupo Ebenezer Vencedora, esteve ali cantando uma senhora tão simples, uma dança tão simples, mas ela estava assim tão feliz porque ela estava dançando. Ela apresentou uma dança, uma senhora de idade, e a gente viu a alegria nela em expressar a gratidão a Deus, né? Então expresse sua gratidão de alguma forma, né? Irmão Milton, domingo tem trabalho? Tem sim, domingo estaremos no culto de manhã e à noite. Sábado vai ser o culto de Natal, né? Da noite de Natal. O nosso Natal quem é? Jesus. É a noite onde estaremos comemorando o nosso Natal. O nosso Natal não é bolinhas coloridas, não é presente, porque o presente já foi dado. Já recebemos o presente, né? Eu glorifico a Deus porque esse presente nós já recebemos. Queridos, 19 horas, isso, o culto começa às 19, né? Porque nessa noite de Natal, né, é uma noite que as famílias se reúnem para almoçar, ou no almoço, então tem muitas atividades, à tarde as famílias estão juntas, aí nós vamos começar às 19 para dar tempo, todo mundo, né, depois do almoço em família, está aqui à noite para louvar e engrandecer o nome desse Deus que é maravilhoso. Amém? 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 Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 4. Josué, capítulo 4. Os irmãos que encontrarem e os que puderem, se colocam de pé, por favor. Eu vou pedir a Maria Gilda que permaneça sentada e contribua, participe consolhando a palavra de Deus aí, para que ela possa ler junto com você, Maria Gilda. Pronto. Amém, meus irmãos? Josué 4, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém. O texto fala sobre as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousarem os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Clamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significais essas pedras? Então lhe dirás que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel.
o que essas pedras significam para nós. Os irmãos podem sentar, eu vou estar orando. Os irmãos podem sentar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Deus, diante da Tua, Senhor Deus, excelsa presença, Pai, e queremos Te agradecer, Senhor Deus, por essa palavra, Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade de nos darmos de estar na Tua presença. Obrigado, Deus, porque, Senhor Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Deus, conduz esta palavra. Te oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos. Queridos, o que essas pedras significam? Eu queria dizer que através dessa palavra, meus irmãos, essa palavra que é viva, uma palavra que é eficaz e que transforma, podemos aprender algo sobre o significado das pedras no relato de Josué. Essas pedras, elas tinham um significado, tinham um objetivo. Então, queridos irmãos, existem vários tipos de pedras. Existem pedras para vários fins. Com pedras nas mãos, nós podemos erguer um altar ao Senhor, mas com pedras podemos também apedrejar alguém. Podemos tirar a vida de alguém com pedra. Então, nessa noite, nós vamos aprender que com pedras podemos erguer. Nós, como cristãos, a pedra em nossa mão só tem uma utilidade. A pedra é para erguer um altar ao Senhor. Observe, queridos irmãos, que o texto que acabamos de ler nos fala do episódio maravilhoso da história de Israel quando atravessou o Jordão. Nós sabemos que foi um momento ímpar na vida de Israel. Quase todos os que passaram pelo Mar Vermelho, porque Israel, ali era o Israel que saiu do Egito, mas não era o mesmo Israel. Aqueles que atravessaram o Jordão, era uma nova geração de Israel. Eram os filhos do povo de Israel que estava no Egito, eram os netos do povo de Israel que estava no Egito. Então, a fé dos filhos dos exilados, queridos irmãos, não se acabara por causa dos testemunhos de seus pais, porque eles sabiam o que Deus tinha feito na vida dos seus pais, eles conheciam a história, eles sabiam como Deus tinha poupado a vida dos seus pais. Eu tenho certeza, queridos irmãos, que a nossa fé cada dia aumenta um pouco mais quando nós conhecemos a história de Deus, como Deus age no seu povo, o cuidado que Deus tem conosco. Então, quando medito na travessia do Jordão, eu me lembro, queridos irmãos, de uma palavra importante para nós hoje. Quando eu leio esse texto, a palavra que vem à minha mente é memorial. É memorial, porque o memorial, Deus sabe que temos a tendência, meus irmãos. Para que é que serve o memorial? O memorial serve para nos lembrarmos. Observe, quando nós chegamos em algum lugar, vamos pensar no Fórum Rui Barbosa. Quando você chega no Fórum Rui Barbosa, você se depara com a estátua de quem? De Rui Barbosa. Então, mas quando eu não entro no fórum, eu não me lembro de Rui Barbosa, porque a estátua dele, aquele memorial, me traz a memória Rui Barbosa. Quando eu vejo o arco-íris, eu me lembro de um acordo, de uma aliança, de um memorial. O arco-íris é como se fosse um memorial para nós outros, porque nós nos lembramos do concerto, da aliança que Deus tem com o seu povo. Então, o objetivo principal, queridos irmãos, do memorial era lembrar as pessoas. Então, por isso, o próprio Deus deu uma ordem a Josué. Ele deu a ordem que os 12 homens, um de cada tribo, cada um pegasse uma pedra do Jordão e levasse para fazer um memorial. Então, o objetivo principal daquelas pedras tiradas do Jordão era ser um memorial para que o povo não
esquecessem das maravilhas que Deus operou na vida deles, para que eles não esquecessem que Deus abriu o Jordão para que eles conseguissem alcançar o seu objetivo, que era de entrar na sua terra prometida. O Salmo 103, versículo 2, diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não podemos, queridos irmãos, nos esquecer dos benefícios do Senhor, não podemos esquecer do cuidado do Senhor para conosco. Voltando ao texto de Josué, nós temos a seguinte pergunta: o que significa para nós, queridos irmãos, o memorial? O que significa para nós aquelas pedras tiradas do Jordão? Essas pedras significam a presença de Deus no meio do povo. Deus, ele sempre está no meio do seu povo. O versículo 3 diz: e ordenaram ao povo, dizendo: quando vides a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também de vosso lugar e a seguireis. Observe que a arca da aliança em si, quando se olhava para a arca, se lembrava que Deus estava presente, se lembrava da presença de Deus no meio dos homens, e hoje esse Deus está no meio de nós, esse Deus está presente na nossa vida. Nós cristãos, queridos irmãos, precisamos pôr Cristo em primeiro lugar nos nossos corações, se esperamos atravessar os nossos rios. Temos dificuldade, temos lutas, temos problemas, mas com o Senhor nós conseguimos atravessar o nosso Jordão. Então a coisa mais importante que temos na vida, queridos irmãos, chama-se a presença de Deus no nosso coração. É o que você tem de mais importante, é o que nós temos de mais precioso. As pessoas vão e vêm, observe que o dinheiro vai e vem, mas a presença de Deus permanece para sempre. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Jesus, ele está com você, o Senhor, ele anda ao seu lado, ele te acompanha lado a lado. Então, quando temos a presença de Deus, queridos irmãos, a oração funciona, a adoração funciona, o que falamos funciona, a nossa palavra funciona. Eu quero te dizer que as pedras, queridos irmãos, tiradas do Jordão, significam santidade. Josué capítulo 3, versículo 5, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. É preciso, se eu quero ver a maravilha de Deus, se eu quero ver Deus se manifestar na minha vida, se você deseja ver a presença de Deus, Deus operando poderosamente na sua vida, santifique-se hoje, porque amanhã o Senhor, ele quer fazer maravilha na sua vida. Então esse ato de santificação, meus queridos irmãos, quando nos santificamos, fala do princípio de que Deus não operará poderosamente em seu favor se você não estiver intimamente, se você não estiver ligado a Ele, se você não tiver uma vida coesa com Ele, se não estiver lado a lado com Ele, para que Deus possa operar poderosamente na sua vida. É preciso viver uma vida de santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você só consegue sentir a presença de Deus se você se santificar. Então, antes de pedirmos que Deus opere sinais maravilhosos no nosso meio, antes de eu pedir que Deus opere maravilha na minha vida, antes de eu pedir que Deus seja comigo, eu preciso, eu devo, eu tenho uma emergência em buscá-lo e me santificar. Então, se quer ter uma vida na presença de Deus, quer que Deus seja aquele consolo ao seu lado em todos os momentos, se quer que o Senhor esteja lado a lado com você, santifique-se hoje, porque Deus, ele quer fazer maravilha na sua vida. Deus quer operar poderosamente. Então, queridos irmãos, os sacerdotes levavam a arca, eles eram puros e santos, porque precisavam, porque era uma necessidade. Eles sabiam que se sem santidade eles não podiam se aproximar da arca. Então, se alguém impuro trocasse na arca, morria, não
podia tocar, não podia nem se aproximar. Então, queridos irmãos, com certeza, onde os sacerdotes pisavam, aquele lugar se transformava em um local santo. E é isso que Deus deseja de mim e de você, porque nós também somos sacerdotes. Eu quero te dizer que você também é um sacerdote, e Deus quer que você transforme o local onde você pisa em um local santo. O Senhor quer que quando você coloque a planta dos seus pés, o local se torne santo. Então, será que hoje podemos ver os sacerdotes nesse estado? Será se hoje podemos ver os sacerdotes na nossa igreja? Será se podemos ver sacerdotes em Salvador? Podemos, porque Deus, Ele quer nos santificar. O objetivo de Deus é santificar a sua vida. Então eu quero te dizer, queridos irmãos, onde Ele pisar, estava santo, estava puro o lugar, estava limpo, estava transformado. E esse é o objetivo de Deus na minha e na sua vida. Deus quer que nos tornemos santos, para que quando nos aproximemos, para que quando nós chegamos ao outro, que possamos santificar a vida do outro. Então as pessoas que olharam para aquelas pedras iriam saber que é um povo santo, havia extraído, do mar, daquele local do Rio Jordão, que havia extraído pedras. Foi um local santificado, um local onde, porque observe que antes das águas do Jordão se abrir, os sacerdotes, aqueles que carregavam a arca da aliança, eles tiveram que molhar os pés, eles tiveram que pisar com a arca, e o Senhor aí abriu as águas. Então, queridos irmãos, é preciso para que as águas, porque a água representa empecilho na palavra de Deus, para que os empecilhos saiam da sua vida, para que seus caminhos sejam abertos, você precisa ter uma vida de santidade, para que quando você pise, por isso que quem foi que pisou foram os sacerdotes, foram aqueles que carregavam a arca, porque muita gente ali não podia, não tinha capacidade, não estava vivendo uma vida santa, mas aqueles que carregavam a arca tinham uma vida santa. Então quando eles tocaram com sua planta dos seus pés, porque a gente sabe que no Mar Vermelho foi Moisés de cá de cima que estendeu o cajado dele e as águas se abriram. Deus já agiu diferente no Jordão, mandou que os sacerdotes, aqueles que carregavam a arca, tocassem na água com seus pés, e a água se abriu. E Deus, Ele quer abrir as águas à sua frente, mas para isso precisamos viver uma vida santa. Sei que temos dificuldades, temos problema. Eu quero saber quem não tem problema. Todos nós temos problemas, mas Deus, Ele quer eliminar os seus problemas, mas para isso é preciso se santificar. Então essas pedras significavam também unidade. Era unidade. Então ele diz no versículo 3, capítulo 3, versículo 12: tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Observe que a unidade do povo também é expressada pelas 12 pedras. Era um de cada tribo, e se juntaram e transformaram o memorial. Então todos eram importantes naquele monumento, todos eram importantes naquele momento. Então Deus quer nos ensinar lições preciosas, aqueles irmãos, através da unidade. É preciso ter unidade. Aí que nós pensamos na construção desse templo. Se não houvesse unidade, esse templo não estaria construído. Se dependesse de um ou de outro, jamais estaria como está. Mas houve unidade, e quando existe unidade, Deus opera maravilhosamente. É preciso precisamos viver em unidade, precisamos viver em união. O Salmo diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então eu quero te dizer que a unidade, queridos irmãos, é a vontade de Deus. Eu queria que alguém abrisse aí João, capítulo 17, versículo 11, por favor. João 17, 11. Quem primeiro achar, pode ler, por favor. Alguém achou? João, capítulo 17, versículo 11, por favor. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aquele que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então o que Jesus pede? Que sejamos que um. Ele quer que tenha unidade. Então a unidade leva o mundo a crer que Deus enviou Jesus. Então, querido irmão, quando vivemos em unidade,
quando vivemos em unidade, nós testemunhamos que o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo é uma realidade possível. É possível sim, é possível sermos um, como nós somos um aqui, como nós vivemos em unidade. Então essas pedras também significam amor por fé. Queridos irmãos, observe que Josué, capítulo 3, versículo 3 e versículo 15 diz: porque há de acontecer que, assim como as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor toda a terra puser nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, e as que se amontoarão. Se transformou em duas paredes, eles passaram, o povo passou a pé enxuto. Então é bem interessante a maneira como Deus age em nossas vidas. É algo assim muito intrigante. Não existe um padrão ou uma única forma de Deus realizar um milagre. Observe os milagres de Jesus. Cada milagre Jesus fazia de uma forma. Um ele cuspia, fazia lodo, outro ele perguntava, outro ele tocava. Então Jesus operava de várias formas, e Deus também, o Pai, no momento em que agiu lá no Velho Testamento, ele agiu assim também. No Mar Vermelho, Moisés estende o cajado e as águas se abrem. Já no Jordão, os sacerdotes precisavam pisar. É de forma diferente. Então, queridos irmãos, quando lemos sobre a saída do povo hebreu do Egito, nós vemos o mar se abrindo de uma forma. Quando vemos o povo chegando à terra prometida, as águas são abertas de outra forma. Então, mas na travessia do Rio Jordão é diferente uma coisa. Os sacerdotes tiveram que molhar os pés. É preciso pisar nas águas. Deus orientou assim. Então, enquanto eles caminhavam, as águas se abriam. As águas se abriam e Deus ia operando maravilhas. Observe que esse milagre nos ensina, queridos irmãos, a andar pela fé. É preciso crer. Poderiam os sacerdotes dizer assim: poxa, será que essas águas vão abrir mesmo? Se eles pensassem assim, as águas não abririam. Mas quando eles pensaram, quando eles foram orientados, olha, pisa na água que a água vai abrir, certamente ele diz: as águas abrirão. E é assim que Deus quer que hajamos, é assim que Deus quer que pensemos. As águas abrirão para nós. Existe algum mar, existe algum rio, existe algumas águas impedindo você de alcançar o seu objetivo? Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: assim como Deus abriu as águas do Mar Vermelho, assim como abriu a água do Jordão, Ele vai abrir as águas que estão impedindo você de alcançar o seu objetivo. E nós precisamos crer que nós alcançaremos. Eu sei que tem vários objetivos aqui, tem mulheres, esposas orando por seus maridos. As águas que estão impedindo dele reconhecer Jesus como Senhor vão ser quebradas, e eles vão chegar até Jesus. Existem mães orando por filhos, existem pais orando por filhos, existe irmão orando por irmão. A família tem se unido para orar pela salvação. Mas eu quero te dizer, o Senhor vai nos dar a vitória. Nós vamos alcançar o nosso objetivo, queridos irmãos, e com certeza iremos cantar o cântico de vitória. Eu quero te dizer, queridos irmãos, que as pessoas que olhariam para aquele memorial que foi feito com aquelas pedras, diriam que aquele dia foi um dia memorável, porque um povo ousou andar pela fé. É preciso andar pela fé. Será que temos crido mesmo? Será que temos andado pela fé? Porque sem fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus deseja que os que eu busquem com fé. Então, em toda a história, Deus sempre marcava em seus feitos, queridos irmãos, com um memorial. Observe que a fim de que o homem olhasse e se lembrasse das suas maravilhas. É por isso que na ceia é um memorial. Nós, quando fazemos a ceia, aqueles irmãos, é um memorial para lembrar do que Jesus fez. Então hoje, quando vemos o arco-íris, a primeira coisa que vem à nossa mente é a aliança que Deus fez conosco, que a terra nunca mais iria terminar, aqueles irmãos, com água, porque a água, Deus fez um acordo, com Noé, nunca mais. Eu quero te dizer que quando estamos com o cálice e o pão,
na mão, nos lembrando que o Senhor disse, fazer isto em memória de mim. A ceia é um memorial, é para nos lembrarmos. Então, quando se coloca um busto, queridos irmãos, é para lembrar. Então, aquelas pedras, aquele memorial lembrava que um dia Deus abriu o Jordão para que o seu povo passasse. Então, 1 Coríntios 11, 26 diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e bebeis esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então esse memorial, o memorial da ceia do Senhor, é um momento que nós anunciamos, olha, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Então, queridos irmãos, que nós possamos viver pela fé, que a nossa vida seja uma vida de fé. Não vivemos pelo que nós vemos, né? Por aquilo que vemos, mas vivemos pelo aquilo que nós não vemos, mas nós sabemos que vai acontecer. Porque o nosso Deus é aquele Deus que faz maravilhas, é o Deus que opera milagres, é o Deus que transforma, é o Deus que cura e salva. É esse Deus que nós cremos, é um Deus que tem feito maravilha, é um Deus que tem salvado famílias, é o Deus que tem resgatado muitas pessoas que estão caminhando no caminho da morte. Ele vai lá e desvenha e traz de volta do caminho da morte. É esse Deus, é um memorial para Ele, que nós possamos ter, irmãos, possamos ter um memorial em nosso coração para Ele, que o nosso coração pertença a Ele, para que quando a gente sentir batida dos nossos corações, nos lembrarmos que a nossa vida pertence ao Senhor. A sua vida é um memorial ao Senhor. Então que as pessoas, quando olharem para você, lembre-se, né, que Jesus é o Senhor da sua vida. Então, que nós sejamos, meus irmãos, esse memorial, que você seja o memorial, que eu seja o memorial, que ao olharem para nós, as pessoas possam ver Jesus na nossa vida. Amém? Sejamos esse memorial. Que Deus nos abençoe e nos dê uma noite de paz e alegria no nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua presença no nosso meio, Pai. Obrigado, Deus, por esse dia maravilhoso, Pai. Dia que passamos na tua presença, Senhor Deus. Abençoa cada família aqui representada, Deus. Toma cada lar aqui nas tuas mãos, Deus. Que o nosso lar, Deus, seja um memorial, Deus. Que as pessoas que passarem na frente da nossa casa possam ver uma casa de pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Obrigado, Deus, porque, Senhor Deus, eu quero te agradecer pela vida de Sayane, Deus, porque ela está aqui conosco, Senhor Deus, porque o Senhor está restaurando a saúde dela, Pai. Continua, Deus, operando maravilhas na vida dela, Pai, e que ela, Deus, possa fazer uma aliança com o Senhor, Pai. Faça uma aliança, Senhor Deus, de fidelidade, de viver para o Senhor, de viver para te servir, que a vida dela, Deus, ela possa colocar nas tuas mãos, o Senhor possa fazer dela aquilo que o Senhor desejar, Pai. Abençoa, Deus, obrigado pela vida da dona Laíde, Deus, que tem batalhado, tem orado, tem buscado a tua face, Deus. Continua abençoando a vida dessa mulher, Deus, dando sabedoria e entendimento da palavra a ela, Pai. Obrigado, Deus, por cada família aqui representada, Senhor Deus. Toma cada lá nas tuas mãos, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor, Deus, nos escolheu para estarmos aqui, Deus, buscando a tua face e te servindo e exaltando o teu nome. Te oramos, Deus, agradecidos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Isso.